Olá, librianos e librianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Vou começar, Libra, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E, Libra, esse é um momento que ele vai alterar os seus sentidos, né? Seus sentidos podem estar ligados à sua sensibilidade, à sua intuição, à maneira como você interage, a maneira como você cria conexões, as coisas, elas não vão ficar, você não vai conseguir ter uma visão, né? Eu quero dizer assim, você não vai conseguir ver com seus olhos o que está acontecendo, e esses sentidos eles estão sendo alterados. Para quê? Para que através da sua própria sensibilidade, do toque, da intuição, do pensar, você consiga entender melhor o que está acontecendo. Aqui não vai funcionar aquele ditado ver para crer. Aqui as coisas elas serão bem sentidas. Só que aí existem várias coisas aqui envolvidas na situação. Pode falar de crenças, de dogmas, pode falar sobre segmento, né? O que eu escolho seguir, o que me faz bem, né? Pode trazer muito sobre cultura, muito sobre questões de crescimento, fala sobre estudos voltados a isso também. Então a energia que vem para vocês é uma energia realmente de explorar. Explorar através daquilo que você sente, Libra. Porque o ver para crer não vai funcionar. E se você tentar usar essa tática, você vai entrar em algum tipo de crise. Pode ser uma crise de ansiedade, uma crise existencial, pode ser uma crise sentimental. Por quê? Porque você vai ter um período onde você vai aprender a lidar com o que você sente, mas acima de qualquer coisa, você vai aprender a se ouvir verdadeiramente aqui. Só que isso vai envolver muita coisa, tá? Isso vai envolver religião, isso vai envolver crenças, né? Não me refiro só a crenças relacionadas a uma questão religiosa, eu me refiro a crenças voltadas também a aprendizes familiares, aquilo que você foi construindo ao longo do tempo, aquilo que você estudou para se formar ou você estudou para se especializar. Então aqui a experiência, né, a prática do dia a dia. Então aqui realmente existem coisas que serão decifradas, mas não no sentido do ver, mas no sentido do sentir aqui, ok? Vamos seguir, Libra. E aí, diante a isso, várias coisas podem surgir aqui, né? Às vezes pensamentos, sentimentos, o que é certo, assim, moralmente, para mim, o que é certo, o que é errado. Isso é importante dizer, porque às vezes o que é normal para alguém, para você pode ser erro ou um grande acerto. Então, às vezes você vai ter que tomar decisões não baseando-se no sentido coletivo, mas baseando até na sua própria moralidade aqui, né? Naquilo que você considera moral, certo ou errado. Dando continuidade aqui, aí me vem uma questão aqui, Libras. Tem uma energia feminina que não é nada legal, não é nada agradável. Primeiro, porque essa energia é uma energia que carrega consigo más intenções, é uma energia que tem um sentido de rivalidade, né? Então, para vocês, librianas, vocês podem estar lidando com alguém que tem uma certa rivalidade, uma mulher aí que tem uma certa má intenção com a sua pessoa, ou diria até inveja, dependendo da situação. Para os homens, isso pode representar uma mulher que é sedutora, uma mulher que consegue ser cativante, que pode estar tentando te convencer em alguma coisa, mas que ela acaba representando na sua vida um certo risco.
Aqui existe assim, dependente se é no campo sentimental, existe uma energia feminina que não é confiável aqui, tudo bem? Mas nós vamos desvendar um pouco mais em relação a ela conforme eu sigo a leitura. Então, assim, parece ser, não ser uma pessoa de muita confiança. Vocês vão ter momentos aqui, tá? Onde você está comemorando algo, aonde você está bem alegre com tudo que está acontecendo, tudo bem? Mas vamos continuar aqui, Libra, e vamos entender. A primeira energia, né, que é a energia central de vocês, que eu falei, o ver para crer não vai funcionar, e você vai ter que sentir, é porque assim, você vai precisar, Libra, diferenciar uma coisa da outra aqui, né? O que que seria? Você vai ter que aprender a diferenciar aonde é que o seu coração faz morada, vamos chamar assim, e aonde é que estão tirando proveito de você. Né? Então, assim, como existe um contexto também que vai envolver religião, então é assim, eu vou seguir uma religião. Quando eu chego nesse local, como eu me sinto? Eu fico feliz, eu me sinto em paz, eu me sinto em harmonia, ou eu saio de lá frustrado ou frustrada? Ou a maneira como as pessoas se comportam ali faz eu pensar que eles tiram proveito dos outros ou tiram proveito de uma situação, né? Só que você vai ver, você vai olhar para uma pessoa e você vai falar, ah, a pessoa é boazinha, ó, a pessoa, né, ajuda, essa pessoa ela é prestativa, só que você está vendo uma atitude que alguém está demonstrando ter na frente dos demais. Mas essa pessoa, ela é assim de fato? Ela aplica isso na vida dela? Ou ela só é boazinha quando ela está dentro de um templo, quando ela está dentro de uma igreja, quando ela está dentro, sei lá, de um centro, mas fora, fala mal dos outros, fala mal até das pessoas que estão frequentando o mesmo ambiente. Então, isso são coisas que você tem que verificar. Família. Ah, o meu primo, meu tio, meu pai, minha mãe me ajuda, tal, tal, tal. Mas com isso eles me mantêm presos a eles. É basicamente assim. Será que você está recebendo ajuda ou você está se tornando refém de uma pessoa, de uma situação? Será que você está fazendo um bem maior para a sua vida, ou dependendo do que você está lidando, faz um bem maior para os demais, ou você está só se mantendo refém das pessoas, ou refém da sua família, ou refém do seu emprego? Só que isso, o seu sentir, você vai perceber que a sua intuição, a sua sensibilidade, ela vai estar indo contra o que você está vendo. Por quê? Porque ver, a pessoa pode te mostrar o que ela quiser, mas no sentir é diferente. E vocês, Libra, têm essa capacidade intuitiva e sensível muito grande. Então fala muito a respeito disso. Você tá refém disso tudo ou você tá conseguindo se sentir livre no que você está fazendo, em como você está sentindo? Isso também pode se referir a desejos, né? Isso que eu desejo tanto tá me fazendo feliz ou tá me mantendo refém? Eu fico refém disso constantemente. E aí vai surgir dúvidas ali nesse sentido, aonde você às vezes vai se sentir um pouco em cima do muro, né? O que que seria isso? Vou, não vou, aceito, não aceito, faço ou não faço, falo ou não falo. E eu vou falar outra coisa aqui para vocês também. Coisas em relação a entidades. É importante realmente você perceber assim, essa entidade aqui, né? O que que ela tá me ensinando?
O que que ela está, principalmente se for para um lado feminino, ok? O seu sagrado feminino. Mas o que que essa entidade ela está me ensinando? Será que realmente é a minha entidade que está falando alguma coisa? Então, coisas que vocês têm que prestar atenção, tá? Por isso que o seu sentimento ele vai ser muito válido, né? O que você está sentindo vai ser muito válido aqui. Porque quando eu pego, eu vou mais a fundo na energia dessa pessoa, dessa energia feminina aqui, eu vejo maldade, de verdade, tá, Libra? Maldade, manipulação, pessoa que pode ser muito voltada a coisas da carne, né? Mas também a tudo que leva a poder ou que leva de alguma forma a uma certa rigidez, a uma certa materialidade também. Não é uma energia que é tranquila, não. E pode ser que é uma energia que ela queira sempre mostrar que ela lidera aquilo, que ela tá à frente daquilo e que ela é muito boa naquilo que ela tá fazendo. Existe uma máscara aqui. Então isso aqui pode ser uma chefe, uma líder sua no seu emprego. Isso aqui pode representar alguém da sua família, alguém mais velho. Isso aqui pode representar também uma mulher que seja responsável por organizar, né, assim, uma pessoa que está à frente ali, que lidera de alguma maneira um ambiente religioso. Para outros, é uma mulher que realmente ela almeja o que você tem. Né? Às vezes você construiu um sucesso, você construiu um patrimônio, você construiu uma carreira, e hoje essa pessoa ela olha para isso com um desejo de obter isso. Só que se essa pessoa ela se mostra aqui na leitura, não é uma pessoa que você não conviva, né? Possivelmente é uma pessoa que está no seu dia a dia, está na sua rotina de alguma forma, uma pessoa que tem algum tipo de acesso, ok? Eu falo também sobre viagens, mudanças, né, que vocês estão fazendo, alguns deslocamentos, isso está promovendo alguma alegria. Existe descobertas na família, né? Assim, coisas relacionadas à gravidez, gestação, que você se preparou para isso e tudo mais, mostra, né, as mulheres aqui ou os pais de Libra felizes, animados por isso estar acontecendo, um sonho se concretizando do casal, né? Mas aqui fala realmente sobre assim, vocês animados por causa da expansividade que vocês estão tendo. Então existe um crescimento extremamente significativo na sua vida, principalmente em termos profissionais, em termos de mudanças, né? Às vezes mudanças de localidade, mudanças nesse sentido. Só que ainda reforço aqui, Libra, tem uma energia que não é muito confiável. Talvez hoje seria possível para você talvez alcançar coisas maiores, mas essa energia ela influencia talvez a sua mente. Lembre-se do que eu falei, você está recebendo ajuda ou ajudando, ou você está sendo refém. Né? Então, veja se não existe uma certa manipulação. Isso aqui pode ser uma pessoa também que é responsável por alguma instituição, por alguma ONG, por alguma coisa nesse sentido. Ela transparece querer o bem, mas ela prende as pessoas de alguma forma. E você realmente precisa confiar no que você está sentindo, Libra. Você, assim, realmente precisa distinguir essa questão de proveito, quem quer tirar proveito de você ou da situação, para isso não interferir numa nova oportunidade que você vai ter aqui.
Porque talvez essa pessoa ela seja capaz de fazer você mudar de ideia e tentar retomar alguma coisa, ou até mesmo dizer para você que é só você fazer isso que você vai se dar bem, mas na verdade você acaba ficando preso nisso, presa nisso. E é uma pessoa assim que ela pode não saber 100% da sua vida, mas ela sabe de planos, ou ela já participa disso de alguma forma. Mas em sentido profissional, as coisas estão indo muito bem. Homens de Libra, cuidado com armadilhas. Né? Às vezes você conhece alguém, sai com esse alguém, e depois às vezes você tá tratando, você não está tratando isso de forma séria, você está, sei lá, tratando isso como só uma noite, só que isso pode realmente aqui gerar um problema para sua vida. Né? Talvez a pessoa em si não seja tão controlada. Bom, Libra, eu vou mencionar para vocês alguns signos e eu vou citar alguns exemplos de algumas situações, tudo bem? Mas vocês vão entender. Vamos lá. Vocês podem estar lidando com Áries ou Touro, Virgem, Capricórnio. Envolvendo essas energias, pode ter uma dúvida que começa a beirar. Ou vocês podem estar lidando com uma figura paterna, um chefe, ou até mesmo o seu marido, ok? Mas pode também, assim, existe uma diferença de idade aqui. Então, peguem todas essas informações e vão começar a adaptar. Áries, Touro, Virgem, Capricórnio. Você está meio em dúvida em relação a essas energias. Porque quando você para pensar a respeito deles, você se questiona se eles estão do teu lado ou não, se eles são de confiança ou não. De alguma forma, existe um interesse seu nessas pessoas. Você pode estar tentando pensar numa possibilidade, numa certa oportunidade. Se for alguém de terra, esse alguém de terra, ele pode de alguma maneira tá dizendo para você que se você fazer isso, eles vão dar isso, ou até mesmo podem estar usando filhos na situação para tentar te convencer a voltar para algo. Só que você ainda está muito dividido ou muito dividida em relação a fazer ou não algo aqui. Por quê? Porque você acha que nessa situação, às vezes a pessoa tenta tirar proveito, ou alguma coisa que você observou, você pensou assim, essa pessoa não gosta de mim como ela realmente fala. Essa pessoa, sempre que ela pode, ela tira alguma vantagem minha. Ou se eu dou muita liberdade, essa pessoa, ela faz isso comigo. Então, às vezes você pode pensar assim, será que essa pessoa está me manipulando? Será que essa pessoa ela realmente quer aceitar as coisas ou ela me aceita como eu sou? De alguma maneira existe um questionamento aqui e esse questionamento ele vai se manter. Não vejo que isso se solucione por agora. Mas tem alguma coisa, isso eu deixo bem certo, que vocês observam nessa energia que vocês acham que essa energia tira proveito ou de vocês ou tira proveito de alguém ou de uma situação. Tá? É isso. Energia de Libra, como vocês, energia de Capricórnio ou energia de Virgem novamente. Vocês podem estar lidando com uma outra energia feminina que seja ou capricorniana, ou libriana, ou virginiana.
Se não se referisse a signos, eu vou dando outras dicas aqui. Mas essas energias, existe ali muito uma questão de poder. O que, que seria esse poder? Eu tenho poder sobre isso. Não, o poder é meu. Eu tenho um poder aquisitivo, eu que mando aqui nesse estabelecimento, eu que mando aqui nessa loja. Então, às vezes, o que está acontecendo aqui? Está gerando algum tipo de abuso, né? Abuso de poder, né? A outra pessoa abusando da boa vontade, talvez da gentileza da outra pessoa. E isso, é, coletivamente ou socialmente, para as pessoas, essa mulher é uma mulher legal, é uma mulher bacana, é uma mulher do bem. Só que, no particular, em situações isoladas, é a hora que essa pessoa ela mostra quem realmente ela é, né? Então, é uma pessoa maldosa, malcriada, é uma pessoa ruim, tá? Não tem o que dizer, é uma pessoa ruim. Se for alguém da sua família, né? Se você identifica hoje na sua família que você tem uma mãe que nunca lhe tratou bem, essa mãe, ela não está ofendendo você, essa mãe, ela não está te batendo, não está fazendo nada disso. Mas existe uma manipulação aqui. Que manipulação é essa? É uma manipulação através da comunicação, algo emocional. Então essa mãe, ela pode estar dizendo assim: "Ah, eu tô doente, filho ou filha, vem cuidar de mim". Às vezes você se preparou para sair daqui uma semana ao seu casamento e essa energia ela tá tentando sempre chamar a atenção para si. Pode ser uma sogra também em outras ocasiões. Mas é uma energia que sempre está tentando chamar a atenção para si. Só que eu vou dizer para vocês, pessoal, pessoas. Vocês já ouviram aquele ditado? Os canalhas também envelhecem? Aqui, em alguns casos, a pessoa pode ser até uma pessoa idosa, mas uma pessoa que está sendo maldosa, tá? Não é a idade que tornou essa pessoa ruim. Essa pessoa ela já tinha hábitos, ela já tinha atitudes que condizia com certas maldades. Às vezes, preconceito, falar mal dos outros, inventar doenças, né? Às vezes uma pessoa ficava inventando que tá doente, não tá, não está. Então, assim, existe uma situação, alguma coisa que pode gerar uma estagnação para você, porque querendo ou não, às vezes traz uma sensação aqui para você de insegurança, né? Ou se isso envolve filhos, essa energia aqui pode representar quem? A mãe dos filhos de alguém, né? Que às vezes está criando situações envolvendo os filhos, não está tendo discernimento nas coisas que está falando, né? Está prejudicando as crianças. Então também tem esse sentido, tudo bem? Mas existe aqui a possibilidade para vocês, em termos profissionais e financeiros, das coisas fluírem. Só que vejam só, dependendo de quem você escuta aqui, porque, como eu falei, essa energia feminina, ela tá no seu convívio de alguma forma, não é uma pessoa completamente estranha, tá? Pode ser que você não viva na mesma casa que essa pessoa, pode, mas existe algum tipo de vínculo ali, alguma coisa que conecta essa pessoa na sua vida, na sua situação. Ah, mas se é a ex-mulher do meu atual. Eu não tenho nada a ver com ela, mas ela tem uma ligação com o seu atual, porque às vezes tem filho com eles. E querendo ou não, os filhos fazem parte da vida do casal. Então, isso que eu quero dizer. Só que, ou você vai dar muito certo esse período, Libra, porque você vai tomar a frente, você vai falar, não, eu vou fazer acontecer, eu vou atrás do que eu quero, ou você vai ficar num mar de arrependimento. Tá? Então você tem essas duas situações, ou é um arrependimento ou é um sucesso. Só que o que, que vai definir? Lembra que eu falei do ver para crer? Não adianta alguém vir falar, não, essa pessoa é a idade que deixa essa pessoa assim. Não adianta alguém vir e falar assim, ah, não, essa pessoa só está preocupada com não sei quem. Ah, essa pessoa ela age assim porque coitada, né? É muito leiga. Não entra nessa de coitadismo aqui, porque essa pessoa não é coitada, né? Essa pessoa, né? Se é alguém que você está conhecendo, Libriano, é uma mulher que está falando sobre, vamos dizer assim,
eu sou uma pessoa solteira, vou dar esse exemplo, sou uma pessoa solteira e tal, e depois você descobre que a pessoa é casada e te arruma problema com o marido, ou é uma mulher que às vezes é transtornada com alguma coisa, e aí parte pra cima, faz gritaria, ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas é que realmente, assim, tem que ter cautela, porque é uma energia que ela pode te tornar refém de uma situação, né? Ou já vem fazendo isso. A energia ela quer te libertar. Por isso que ela vai falar assim, ó, o que você sente é o que é real, o que você tá vendo não é real, né? Então é algo que vocês precisam prestar atenção aí, tudo bem? Então é isso, Libra. É isso que eu tenho para vocês. Eu espero que dê tudo certo, que vocês consigam identificar, né, essa pessoa, vocês consigam se afastar dessa pessoa, né? Ou realmente assim parar qualquer influência que ela pode ter, por limite, confia no que você está sentindo, nas suas intuições, isso vai ajudar muito vocês, tá bom? Então é isso. Obrigado, Libra. Tchau, tchau.